Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia e infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Nesse dia de Natal, agradecemos de uma forma muito especial a Jesus de Nazaré. Hoje, na atualidade, nestes momentos pelos quais nós estamos passando, é até difícil nós desejarmos aos outros um Feliz Natal, porque sabemos que milhares e milhares de famílias estão passando por dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus, mas nós sabemos que é um momento de reflexões, momentos de reflexões acerca da vida, acerca do valor da vida, acerca da importância da família, acerca da importância da vinda de Jesus à Terra, este guia e modelo para a humanidade. Por isso nos encontramos aqui hoje, mais uma vez, neste final do dia de Natal, para refletirmos juntos acerca de Jesus, acerca da importância dos seus ensinamentos, acerca daqueles momentos pelos quais nós estávamos passando na época em que ele veio à Terra e na atualidade, conforme encontramos aqui em uma belíssima mensagem de Humberto de Campos ou de Irmão X, no livro Luz Acima, de autoria de Humberto de Campos ou de Irmão X, que é o mesmo espírito, através da mediunidade de Chico Xavier. Então hoje aqui nos encontramos para refletirmos juntos acerca desses belíssimos ensinamentos e por isso nós agradecemos ao aniversariante do dia, Jesus de Nazaré, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificadas. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui presentes nesta sala virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E que o Natal de Jesus, que o natalício de Jesus possa se fazer presente constantemente em nossos corações. Que Jesus possa nascer verdadeiramente em nossos corações em todos os momentos do ano, não apenas neste dia em que nós lembramos o seu nascimento, em que foi colocado no nosso calendário como lembrete em relação ao seu nascimento, mas que Jesus possa nascer e renascer nos nossos corações através das nossas atitudes, quando levamos a esperança a alguém. Jesus está nascendo em nosso coração quando consolamos alguém em desespero, quando fazemos uma prece, quando estendemos a mão e auxiliamos, quando verdadeiramente praticamos o perdão, quando verdadeiramente praticamos a indulgência, quando verdadeiramente praticamos a caridade, sem sombra de dúvida que este é o Natal de Jesus. Então, que o Natal de Jesus possa se fazer presente em todos os momentos da nossa vida. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos compartilhamentos, muito obrigado pelos comentários que, sem sombra de dúvida, são incentivos para seguirmos adiante na semeadura e que possamos seguir juntos, semeando estes ensinamentos, semeando a boa semente, semeando a boa nova do Cristo. Então aqui nós chegamos para refletirmos com base nestas palavras de Irmão X, no capítulo 50 do livro Luz Acima, que tem como título
Bilhete a Jesus. Então, aqui aproveitando estas palavras de Humberto de Campos, que possamos todos nós que aqui nos encontramos, todos nós que tivermos acesso a estas reflexões, embarcarmos juntos neste bilhete a Jesus, como se fosse o nosso bilhete a Jesus, aqui nas palavras de Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier. A mensagem é um pouco longa, então faremos a leitura na integralidade para não perdermos nada dos ensinamentos que Humberto de Campos nos trouxe há tanto tempo atrás. Mas aqui Humberto de Campos inicia nos dizendo o seguinte: Senhor Jesus, enquanto a alegria do Natal acende luzes novas nos lares festivos, torno a velha Palestina, revendo com os olhos da imaginação a paisagem de tua vinda. Então aqui Humberto de Campos já começa de uma forma belíssima e poética, lembrando o nascimento de Jesus, retornando à Palestina antiga, começa falando aqui da atualidade, das festas de Natal, mas ele retorna na tela mental à Palestina da época do nascimento do Cristo. E aí ele conta aqui, de uma forma breve, a história daquela época. O que estava acontecendo naquela época? Então ele diz que Roma estendia fronteiras no Nilo, no Eufrates, no Reno, no Tâmisa, no Danúbio, no Mar Morto, no Lago de Genezaré, nas areias do Saara. César sossegava e protegia. Ele colocou entre aspas, este sossegava e protegia, porque não sossegava e não protegia os habitantes das zonas mais remotas, aliciando a simpatia dos príncipes regionais. Todos os deuses indígenas cedia a Júpiter, o dono do Olimpo, de que as águias dominadoras se faziam emissárias, tremulando no topo das galeras, cheias de senhoras e de escravos. Então aqui ele lembra as galeras romanas que eram intituladas águias dominadoras, que por onde ia passando, ia dominando tudo, ia escravizando as pessoas. Então assim segue a narrativa de Humberto de Campos. E aí ele faz um questionamento a Jesus, que deveria ser e que deve ser o questionamento de todos nós. Lembra-te, Senhor, de que se fazia grande estatística por ordem de Augusto, o Divino? Então aqui ele faz um questionamento a Jesus, se ele se lembra que naquela época estava fazendo uma grande estatística, um grande censo. E aí ele diz na sequência, Otávio, cercado de assessores inteligentes, intensificava a centralização do mundo no mundo romano, reorganizando a administração na esfera dos serviços públicos. As circunscrições censitárias na Judéia enchiam-se de funcionários exigentes. Então aqui ele resume de uma forma breve como funcionava o governo daquela época, como estava se fazendo a estatística, principalmente para cobrar mais tributo, impor maior peso àquelas pessoas dominadas pela águia romana. Então aqui ele nos fala na sequência que cadastravam-se famílias, propriedades, indústrias. E José e Maria também se locomoveram com os demais para atender às determinações. A sensibilidade israelita poderia manter-se à distância do culto de César, resistindo ao incenso com que se marcava a passagem dos triunfadores em púrpura sanguinolenta. Mas a experiência judaica, estruturada em suor e lágrimas, não se esquivaria à obediência perante os regulamentos políticos. As estalagens, aquele lembra
das estalagens daquela época, como se encontravam, principalmente devido ao censo. As pessoas que estavam indo para os pontos marcados para participarem do recenseamento. Então ele diz que as estalagens, no entanto, estavam repletas e não conseguiram lugar. Então aqui ele fala que José e Maria se locomoveram, mas devido àquele censo que estava em andamento, eles não encontraram lugar nas estalagens que tinham disponíveis naquela época. E aí ele diz na sequência o seguinte: por essa razão, a estrela gloriosa que te assinalou a chegada não brilhou sobre templos ou residências de relevo. E nós sabemos na história onde foi que a estrela brilhou anunciando a chegada do Messias. Não foi em residências, não foi em templos. Apenas a manjedoura singela te ofereceu conforto e guarida. Homens e mulheres faziam estatística minuciosas de haveres e interesses. Se o governo imperial decretava o recenseamento para reajustar observações e tributos, os governados da província alinhavam medidas, imprimindo modificações aos quadros da vida comum para se subtraírem de alguma sorte às exigências. Permutavam-se cabras e camelos, terras e casas, reduzidos parques agrícolas e pequenas indústrias. Então aqui ele faz uma narrativa de tudo aquilo que estava acontecendo, aquele tumulto que César, a coroa romana, causou naquela época em toda aquela região, e por isso ninguém estava lembrando acerca da vinda do Cristo, por isto não tinha nenhuma estalagem sobrando algum espaço para que José e Maria se hospedassem. Como nós sabemos, Maria já no 9º mês de gestação, prestes a dar à luz. Então, aqui Humberto de Campos segue a sua narrativa dizendo, e aí ele faz um questionamento: devido a tudo isto que estava acontecendo, haveria espaço mental para a meditação nas profecias? Será que devido a tudo aquilo que estava acontecendo e com tudo aquilo que estava acontecendo, será que alguém estava se lembrando ou se lembraria das profecias que falavam que naquela época, naquela região, viria o Messias, o Salvador da humanidade, guia e modelo para a humanidade? Então Humberto de Campos lembra de fazer este questionamento a Jesus neste bilhete. E aí na sequência ele diz o seguinte: para cumprir o dever religioso, não bastava comparecer ao templo de Jerusalém nos dias solenes, oferecer os sacrifícios prescritos e prosternar-se entre a oferenda sagrada ao ressoar das trombetas? Então aqui ele faz um outro questionamento e na sequência ele complementa: razoável, portanto, seria examinar os melhores recursos para burlar as requisições do romano dominador. Então aqui ele fala até do comportamento do povo daquela época, que estavam fazendo de tudo para, inclusive, burlar a imposição romana naquela condição dominadora. E aí ele diz na sequência o seguinte, que a fração do povo eleito, ou seja, os israelitas, e também ele fala dos israelitas e dos judeus, que se aglomerava na cidade de Davi, lia os textos, recitava os salmos e tomava apressado conselho aos livros da sabedoria. Entretanto, não considerava pecado matar o tempo em disputas e conversações infindáveis ou enganar o próximo com a elegância possível. Então aqui ele fala do comportamento do povo daquela época, aqueles descendentes de Davi, da cidade de Davi, que liam os textos e recitavam os salmos de forma apressada, ou seja, já não faziam a coisa correta, e ao mesmo tempo não considerava pecado
em matar o tempo em disputas e conversações infindáveis e, ao mesmo tempo, enganar o seu semelhante, ou seja, passar os outros para trás, dar uma de esperto. E aí ele diz na sequência o seguinte: por essa razão, ele faz uma afirmativa belíssima, por essa razão, Senhor, quem gastaria alguns minutos, advogando proteção para Maria e José? Então aqui ele faz esse questionamento de uma forma tão bela e até poética. Quem, e com tudo aquilo, com todo aquele tumulto, com todo aquele comportamento, onde liam os ensinamentos que tinham naquela época e se comportavam ainda de forma equivocada, quem iria desperdiçar ou investir algum tempo? Por qual razão eles gastariam alguns minutos advogando proteção para José e para Maria? E aí ele segue dizendo: eles traziam a sinceridade dos que andam contigo, falavam de visitas dos anjos, de vozes do céu, e o mundo palestinense estava absorvido no apego fanático aos bens imediatos. Então, assim era o comportamento do povo daquela época, e como veremos, para os dias de hoje, não mudou muita coisa o nosso comportamento, mas Jesus estava ali, digamos, prestes a corporificar na terra José e Maria, aqui no mundo, que estavam trazendo a mensagem consoladora para todos nós, mas só que ninguém estava prestando atenção nisto porque estavam ocupados e, de uma certa forma, absorvidos ao apego fanático aos bens transitórios da vida. E Humberto de Campos continua: comentava-se apaixonadamente as listas e informações alusivas a rebanhos e fazendas, as narrações do sonho de José ou de experiências de Zacarias prefeririam noticiário referente à produção de farinha ou ao rendimento de pomares. Ou seja, eles preferiam muito mais falar de coisas materiais do que falar de profecias sobre a vinda de Jesus. E ainda diz Humberto de Campos: todavia, para entregar à humanidade a divina mensagem de que se fizeste o depositário fiel, não te feriste ao choque da indiferença. Então aqui Humberto de Campos faz uma narrativa, ou melhor, faz uma afirmativa a Jesus, que mesmo assim Jesus não se feriu ou não se sentiu ferido mediante o choque da indiferença. E aí neste bilhete, seguindo este bilhete belíssimo a Jesus, Humberto de Campos lembra da seguinte maneira: começaste assim, Senhor Jesus, na manjedoura humilde, o apostolado de bênçãos eternas. O Evangelho iniciou a primeira página viva da revelação nova na estrebaria singela. Que belíssima mensagem Humberto de Campos nos traz aqui neste parágrafo, que belíssimo lembrete quando ele fala onde foi que começou, onde foi que teve início a boa nova que o Senhor veio nos trazer. Teve início exatamente numa estrebaria singela, junto ou ao lado dos animais. E aí ele diz na sequência que a natureza foi o primeiro marco de tua batalha multissecular da luz contra as trevas. Então a natureza foi esta testemunha desta batalha multissecular da luz contra as trevas. E Humberto de Campos segue dizendo o seguinte: e enquanto prossegues, Jesus prossegue conquistando palmo a palmo, porque Jesus continua conquistando palmo a palmo o espírito do mundo. Os homens continuam fazendo estatísticas inumeráveis. Então aqui Humberto de Campos pega lá da época do Cristo, há 2000 anos atrás, e traz para a atualidade, que enquanto Jesus continua conquistando palmo a palmo o coração ou o espírito do mundo, os homens, ou seja, nós, continuamos fazendo estatísticas. Nós ainda
Estamos preferindo, boa parte de nós, preferindo as coisas materiais aqui do mundo, continuamos fazendo estatística, continuamos apegados às coisas materiais. E aí ela acrescenta dizendo que aos censos de Otávio, o imperador da época, seguiram-se os de Tibério. Aos de Tibério sucederam-se arrolamentos de outros dominadores. Depois do poderio romano fragmentado, ou seja, quando o poderio romano caiu em desgraça, outras organizações autoritárias, não menos tirânicas do que a autoridade romana, apareceram. Dilataram-se os serviços censitários em toda parte. Ou seja, o serviço censitário, ou seja, o censo dos dias de hoje estão em toda parte no planeta Terra, com uma qualificação muito maior. E aí nos diz ainda que as nações modernas não fazem outra coisa. Prestemos atenção nesta afirmativa tão acertada de Humberto de Campos, que as nações modernas não fazem outra coisa além da extensão do poder, melhorando os gráficos que lhe dizem respeito. Então, assim funciona, assim se comporta a administração, as nações modernas. E aí ele diz na sequência o seguinte: inventariavam-se o que acontecia naquela época e o que acontece nos dias de hoje. Então ele diz que naquela época inventariavam-se na antiga Judéia ovelhas e jumento, camelos e bois. Este era o inventário daquela época. Agora, hoje, porém, Jesus, o arrolamento é muito mais importante. Aqui ele fala importante, esta palavra importante, ele está falando de importância financeira. Então, para aquela época, ovelha e jumento, camelos e bois, financeiramente, comparando-se com os dias de hoje, o que se faz inventário nos dias de hoje, sem sombra de dúvida, que em valor financeiro é insignificante o valor de um jumento, o valor de um camelo, o valor de um boi, o valor de um gado qualquer. Aí ele diz na sequência que com o aperfeiçoamento da guerra, o censo é vital. Vejamos que ele lembra das guerras que acontecem há tantos séculos aqui na Terra. Então o censo é vital nas decisões administrativas. Antes da carnificina da guerra, arregimentam-se estatísticas de canhões, tanques e navios, aviões, metralhadoras e fuzis. Enumeram-se homens por cabeça no serviço preparatório dos massacres e em seguida anotam-se feridos e mutilados. Isso nas vanguardas de sangue, porque na retaguarda o inventário dos grandes e pequenos negócios é talvez mais ativo. E aí ele acrescenta que há corridas de armamentos e bancos, valorização e desvalorização de bens móveis e imóveis com a guerra, câmbio claro e câmbio escuro, concorrência leal e desleal, mercado honesto e clandestino, tudo de acordo com as estatísticas prévias que autorizam providências administrativas que regem o mecanismo da troca. Então aqui ele fez uma comparação com a época em que Jesus veio à Terra e com a atualidade. E aí ele acrescenta: nós sabemos que não condenas o ato de contar. Então aqui ele lembra que Jesus, neste bilhete a Jesus, ele lembra que o Cristo não condena as estatísticas, não condena o ato de contar, não condena os controles que nós temos aqui na Terra. Não, de forma alguma. Jesus não condena, jamais condenou e jamais condenará a posse transitória de recursos materiais, desde que seja feita a administração de forma correta. Então é por isso que Humberto de Campos lembra que nós sabemos que não condenas o ato de contar. Aconselhaste, ele lembra um conselho de Jesus, aconselhaste-nos neste sentido, recomendando que ninguém
deve abalançar-se a qualquer construção antes de contas rigorosas, a fim de que a obra não permaneça inacabada. Então Jesus deu também esta orientação, que é preciso equilíbrio, é preciso fazer contas para que a obra não fique inacabada. Entretanto, lembra Humberto de Campos, entretanto, estamos entediados de tanto recenseamento para a morte. Prestemos atenção nestas palavras de Humberto de Campos, diretamente neste bilhete com Jesus, que já estamos entediados de tanto recenseamento para a morte, porque em verdade nunca esteve a casa dos homens tão rica e tão pobre, tão faiscante de esplendores e tão mergulhadas nas trevas, tão venturosa e tão infeliz quanto agora. Comparemos os nossos lares com a época em que Jesus veio à Terra. Será que seria possível fazermos uma comparação com os nossos lares na atualidade, com aquele quartel-general, simbolicamente falando, onde Jesus trabalhou tanto ali na casa de Pedro em Cafarnaum? Qual era a riqueza material que Pedro tinha em seu lar? Mas qual era a riqueza espiritual que ele tinha ali em seu lar? Qual é a riqueza material que nós temos hoje em nossos lares? E qual é a riqueza espiritual que nós já conseguimos ter em nossos lares de uma forma geral? Então é por isso que Humberto de Campos faz este lembrete e acrescenta: desejávamos, Senhor, ou mestre amigo, arrolar as edificações da fé, os serviços da esperança, os valores da caridade. Então aqui ele lembra que ele gostaria muito de fazer um relatório para Jesus, dizendo ao Cristo as edificações, arrolar as edificações da fé, os serviços da esperança, os valores da caridade. Contudo, somos ainda muito poucos no setor de interesse pelos sonhos reveladores e pelas vozes do céu. Então aqui ele fala que os trabalhadores são tão poucos. A seara é imensa, mas são tão poucos os trabalhadores, no setor de interesse pelos sonhos reveladores e pelas vozes do céu. E acrescenta: apesar disso, sabemos que os homens fanatizados pela estatística das formas perecíveis examinam os gráficos de olhos preocupados, movimentando-se entre as tabelas e números, mas erguem corações ao alto, amargurados e tristes, torturados pela sede de infinito. Então aqui ele lembra que mesmo aqueles que estão preocupados com estatísticas, com números, com valores financeiros, mesmo assim eles também se preocupam com as coisas do infinito, com aquela sede de conhecimento em relação ao infinito. E aí ele diz na sequência, aqui ele faz na verdade um questionamento belíssimo a Jesus. Prestemos atenção neste questionamento que irmão X ou Humberto de Campos faz a Jesus. Quem sabe, Senhor, poderias voltar consolidando a tua glória, como o fizeste. Aqui ele fala há quase 20 séculos, hoje já com 20 séculos, porque esse livro foi escrito lá pelos idos de 1948. Então aqui ele fala, quem sabe, Senhor, poderias voltar consolidando a tua glória, como o fizeste há quase 20 séculos? Então ele faz esse questionamento a Jesus. Quem sabe o Senhor poderia voltar e corporificar-se de novo aqui na terra, para desta vez realmente consolidar, assim como teve início a tua glória, lá naquela época, aquela passagem gloriosa pela terra. Então ele diz na sequência, entretanto, aí ele reconhece, entretanto, não nos atrevemos ao convite direto.
Então aqui Humberto de Campos reconhece e coloca desta forma: entretanto, não nos atrevemos ao convite direto. As estalagens, prestemos bastante atenção, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada, nesta afirmativa de irmão X. Entretanto, não nos atrevemos ao convite direto, porque as estalagens do mundo estão ainda repletas de gente negociando bens transitórios e melhorando o inventário das posses exteriores. Será que nós também nos encontramos no meio de todas essas pessoas que estão preocupadas ou que estamos preocupados em melhorar o nosso inventário das posses exteriores? E aí ele diz ainda que os governos estão empenhados em orçamentos e tributos. Os crentes pousam olhos apressados em teu evangelho de redenção e repetem fórmulas verbais, como os judeus de outro tempo, que mastigavam a lei sem digeri-la. Será que nós estamos nos comportando assim como os nossos irmãos judeus daquela época? Estamos olhando apressadamente o Evangelho do Cristo, estamos mastigando os seus ensinamentos, mas não estamos digerindo estes belíssimos ensinamentos? Então, assim afirma Humberto de Campos. E aí ele acrescenta que quase certo que não encontrarias lugar entre as criaturas. Então aqui ele fala, neste convite que ele fez a Jesus, quem sabe o Senhor pudesse voltar mais uma vez à terra. Aí ele lembra, quase certo, que como quase todos estão ocupados em melhorar a sua estatística das posses materiais, o Senhor mais uma vez não encontraria lugar entre as criaturas, não encontraria uma estalagem para te receber mais uma vez. E ele acrescenta, e não desejamos, está quase encerrando o bilhete de Humberto de Campos a Jesus, e não desejamos que regresses de novo para nascer num estábulo, trabalhar à beira das águas, ministrar a revelação em casas e barcos de empréstimo e morrer flagelado na cruz. Então prestemos atenção nesta afirmativa de Humberto de Campos, lembrando, conversando, dialogando abertamente com Cristo neste bilhete, e não desejamos que regresses de novo para nascer no estábulo, trabalhar à beira das águas, ministrar a revelação em casas e barcos de empréstimo e morrer flagelado numa cruz. Porque foi isso que aconteceu com Cristo. Jesus não tinha nada. Jesus, conforme ele diz aqui, trabalhou à beira das águas, trabalhou com o seu pai na carpintaria em Nazaré, ministrou a revelação em casas e barcos de empréstimo, porque ele andava no barco dos pescadores, de empréstimo. Ele não tinha um barco, ele não tinha uma casa, ele ficava hospedado em especial, mas ali nos 3 anos do seu trabalho messiânico, em Cafarnaum, na casa de Pedro. Então ele lembra isto e acrescenta, trabalharemos. Aí ele faz uma promessa a Jesus, que nós também precisamos fazer esse esforço e fazermos esta promessa ao Cristo. Neste dia que simboliza o seu nascimento aqui na terra, trabalharemos para que a tua glória brilhe entre os homens, para que a tua luz se faça nas consciências. Então é isto e para isto que precisamos trabalhar, para que a tua glória, ou seja, a glória de Jesus, brilhe entre os homens, para que a tua luz se faça nas consciências, porque em verdade, Senhor, prestemos atenção nesta outra afirmativa de Humberto de Campos na forma de um questionamento, porque em verdade, Senhor, que adiantaria o teu retorno, o seu retorno, se a estatística das coisas santas não nos oferece a menor garantia de vitória próxima? Então aqui ele lembra que, infelizmente, a estatística das coisas santas
a estatística das coisas boas aqui na Terra ainda não oferece a menor garantia de vitória próxima. E aí ele encerra dizendo, como? Aí ele encerra dizendo na forma de mais um questionamento a Jesus, ele encerra esse belíssimo bilhete. Como insistir pela tua volta pessoal e direta, se na esfera dos homens ainda não existe lugar onde possa nascer, trabalhar e morrer? Então este, de uma forma longa, mas é este belíssimo bilhete de Irmão X ou Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, neste livro Luz Acima, no capítulo 50, que é o último capítulo deste belíssimo livro, quando ele encerra fazendo este questionamento a Jesus: como insistir pela tua volta pessoal e direta à terra, se na esfera dos homens ainda não existe lugar para que possas nascer, trabalhar e morrer? Que possamos fazer a nossa parte, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, para que realmente, conforme disse Humberto de Campos, nós possamos fazer brilhar a glória do Cristo entre os homens, para que as consciências realmente sejam iluminadas pelo Evangelho de Jesus, pela boa nova que o Cristo nos deixou, veio nos trazer e nos deixou há aproximadamente 2000 anos aqui na Terra. Façamos a nossa parte. Exatamente por isto que nos encontramos aqui, fazendo a semeadura. Um abraço fraternal a todos vocês. Um bom fim de dia, um bom fim, conforme se diz, um bom Natal, um bom momento de reflexões para todos nós, porque este Natal, de uma forma muito especial, é um momento muitíssimo especial para refletirmos acerca da vida, o valor da vida, o que nós estamos fazendo da vida, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, qual é a nossa missão, estamos cumprindo a nossa missão para que possamos realmente ter aquela consciência tranquila que estamos realizando a nossa tarefa de semeadura do Evangelho, sendo pessoas melhores, onde quer que nos encontrarmos? Um abraço fraternal e que possamos fazer esforços constantemente para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré. Até breve, meus irmãos.